Como é que é esse negócio desse... Eu tô curiosa Tá com esse curiosa? mascote. Eu tô curiosa aqui com eu tô chamando de mascote, não sei se você chama ele de mascote. Esse bichinho que você trouxe Não é um aí. mascote. Ah, É que nos meus treinamentos, ah, eu uso uma metodologia que é essa aqui do Inner Game, Inner né? Game, não Isso, conheço, não. jogo interior. Ah, tá. Eu sou facilitador dessa metodologia, né? Fui Aham. formado pelo Tim Gallwey. É uma metodologia que, desde a década de 70, ela é usada em grandes empresas como Apple, Coca-Cola, GE, Harley-Davidson, Daimler Chrysler e outras Uhum. grandes empresas. O Tim Gallwey, ele tem um pensamento que ele fala o seguinte: qualquer coisa que você vai fazer, não importa o que você vai fazer, você vai enfrentar obstáculos em duas arenas. Uma arena externa e uma arena interna. Na arena externa, você vai ter que superar obstáculos externos. Então, por exemplo, se o cara vai jogar tênis, qual que é o obstáculo externo? Ele tem um oponente, ele tem, de Tem repente, a um sol rede, muito quente, tem o ele pode espaço, ter também a plateia, o público Contra, que né? pode ser contra. Isso Aham. são obstáculos externos. Entendi. E internos, você vai ter que lidar com obstáculos internos, que às vezes você faz suposições que são erradas, quando você supõe algo, isso é muito comum na comunicação. Eu chego, passo por você, você não me cumprimenta. Aí eu falo, poxa, Sônia deve estar com raiva de mim. E não é, você passou Às vezes eu tô tão desatenta, concentrada em pensando lá alguma no coisa seu que nem te pai, vi, né? numa outra coisa não viu, e eu começo a É. supor. Então, suposição sempre gera erros na comunicação. Mas, além do obstáculo externo da suposição, tem, por exemplo, o medo, que a gente tem, né? Então, a pessoa sente medo. Então, ele fala que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que superar obstáculos externos e internos. Os internos são dúvida, suposição, medo, alguns exemplos, tá? Crenças que às vezes a pessoa tem e às vezes a pessoa não Entendi. percebe isso. E isso se dá através de um diálogo interno entre o Self 1, que é esse boneco que representa esse Self 1, que é aquela vozinha que fala na nossa mente, que coloca dúvida, que faz suposições, que coloca medo, que tem crenças negativas. Então, Entendi. que pensa sempre que alguma coisa ruim pode acontecer, ou que, não estou pronto, eu não estou preparado. Ou eu Então, estou mal hoje porque é eu um estou dia mal hoje. ruim. Porque às vezes tem isso, tem dia que a Isso. gente tá num... Então, você lá acorda e fala, hoje eu não queria ir fazer tal coisa. Esse aqui é a voz do teu Self 1 que quer que você fique lá na cama. Isso, para falar em público, acontece muito, mas acontece, como eu falei, em todas as situações da vida, não só para falar em público. Então, a pessoa, às vezes, ela supõe que ela vai dar branco, às vezes, ela supõe que a outra pessoa não recebeu ela bem. Ela tá com Às medo de vezes, não ter ela feito o trabalho todo direito. às vezes ela acha que não tem conhecimento suficiente, não está preparada, que é uma suposição. Isso tudo vai gerando medo. Então, a gente escuta muito as vozes do nosso Self 1. E a gente tem que aprender a silenciar o Self 1 e ouvir a nossa voz do Self 2, que é o nosso eu genuíno, nosso eu verdadeiro. Então, isso é uma das coisas que eu uso isso aqui nos treinamentos para explicar isso para as pessoas, de como que elas vão fazer uma gestão dos pensamentos e também uma gestão dos seus sentimentos, das suas emoções, porque uma coisa interfere na outra. Um exemplo, eu participei do BNI durante muito tempo. Eu fui um dos fundadores, desde o início, da região Nordeste, a primeira... Lá em Salvador, né? Em Salvador. E tinha um empresário que a gente faz reuniões semanais, né, toda semana. Tinha um empresário que, das 4 reuniões mensais, praticamente ele ganhava o prêmio, que era um Oscar de melhor apresentação, em 2. 50% das Ou apresentações seja, ele ganhava. 50% era para ele e 50% para dividir para Pra todos os todo mundo. outros. Porque o cara era muito bom ao falar. Ele tinha... ele sabia, tinha criatividade e era praticamente um artista, embora ele fosse de uma outra área, a empresa dele. Só que um dia nós fomos a um evento e ele tinha que falar um pouco lá, fazer uma apresentação. E o cara mandou mal demais, falou muito mal. O que aconteceu, eu não sei, mas eu tenho certeza que ele teve uma interferência na sua mente desse Self 1. E o desconhecimento de como funciona a sua mente e esse diálogo interno entre o Self 2, que é o seu eu verdadeiro, e o Self 1, que é o seu eu impostor, a falta desse conhecimento faz com que a pessoa erre.
com que ela falhe em algo que ela, inclusive, é muito boa. Agora, imagina uma pessoa que já não é boa naquilo. A chance dela errar por influência desse diálogo interno é muito maior. Maior ainda, né? Por falha nesse diálogo interno. Que legal. Então, esse aqui é o bonequinho que representa essas duas vozes que a gente tem na nossa cabeça, do Self 1, que é o eu sabotador, do Self 2, que é o nosso eu genuíno, e que fala porque a gente tem que aprender a ouvir mais a gente. Que legal. Só para você ter um exemplo de uma experiência que eu tive. Quando eu estava me formando nessa metodologia, eu ainda não tinha dado nenhum curso sobre isso, nem nada, que eu já fiz várias turmas sobre isso. Eu estava fiz uma mentoria com uma Miss, que era a Miss Bahia. Isso foi no ano de 2017. E aí, eu fiz uma mentoria de oratória, de comunicação e oratória para ela. Aí ela foi e me convidou para ir assistir o concurso de Miss, onde ela ia disputar com os outros estados, né, para tentar ganhar o Miss Brasil. Miss Brasil. Foi em Ilhabela, no mês de agosto, em São Paulo. em São Paulo. Aí eu fui para Ilhabela, nunca tinha ido num concurso de Miss Nacional, fui lá assistir. E com planos de depois ficar em Ilhabela naquele final de semana, porque era um lugar que eu não conhecia, passear. Só que o momento lá, o tempo estava ruim, estava com muita chuva. E aí não deu para fazer nada. E eu queria ficar lá num fim de semana, e no outro fim de semana eu ia estar próximo de lá, aqui em Riviera de São Lourenço, para um outro curso com Tim Galway. E aí, o que aconteceu? Com esse momento de chuva, não deu para ficar em Ilhabela. Aí eu falei, eu vou para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, depois que terminou o concurso de Miss. Fui para São Paulo, porque eu não ia poder explorar as belezas de Ilhabela, fiquei lá em São Paulo. E aí fiz um contato com um amigo meu de Itu, que também é palestrante também na área de oratória. Mandar um abraço aqui para o Mauro Bione. E aí ele foi e falou assim comigo, eu conversando com ele no WhatsApp, era tarde da noite, era 1h mais ou menos, e ele foi e falou assim, cara, vamos fazer Aí conversei com ele, depois ele pegou minha foto na internet e criou uma propaganda e mandou para mim assim, amanhã, aqui em Itu, Eric Barcelos, que vai falar sobre o jogo interior e como você alcançar alta performance. Mandou isso para mim no meu WhatsApp e falou assim, posso te convidar e divulgar isso aqui? Ou seja, de um dia para o outro ele queria que eu estava lá, que eu estivesse lá dando essa palestra. Para você dar uma palestra para minha turma de coaching, ele tinha uma turma de coaching lá e queria que eu desse uma palestra para ele lá. Aí, na hora, eu falei assim, cara, mas assim, a queima-roupa, sem o preparo, né, a gente tem que estar preparado. Aí eu comecei a responder a mensagem no WhatsApp e falei assim, pô, Mauro, não vai dar não, tá muito em cima. E na hora que eu falei assim, quem é que está escrevendo aqui? É o meu Self 1. Ah, que legal. Aí eu apaguei a mensagem, acho que naquela época eu nem tinha enviado a mensagem, apaguei e falei assim, tô dentro, pode disparar o convite para os seus alunos. Eu ia entrar no meio do curso dele para dar uma aula. Para falar. E aí eu aceitei. Só que aí quando eu parei assim, falei, cara, mas eu tenho que estudar alguma coisa. Felizmente eu estava com um livro, comecei a ler e tentar a fazer um PowerPoint. Aí eu falei, de novo, quem é que está dormindo? Quem é que está fazendo isso? É o Self 1. De novo, achando que eu não era capaz para fazer aquilo. Aí eu fiz o quê? Quando eu percebi, já era tarde, eu fechei o notebook e fui dormir. Quando eu tô deitado assim para pegar no sono, pá, aí o Self 2 se apresenta e me traz uma imagem de uma dinâmica para mim fazer no início da palestra, que foi assim, fantástica a dinâmica. E aí eu estava na casa de um amigo em São Paulo, no outro dia eu acordei, ele foi trabalhar, estava fazendo frio naquela São Paulo naquela época. Eu acordei e fiz a dinâmica com a esposa dele, só para testar, e deu certo. E aí eu fui dar a palestra. E foi sucesso. Foi sucesso e eu sem preparar. Porque a gente sabe, a gente já tem conteúdo, né? Mas às vezes o Self 1 fala que você não está pronto, você não está preparado, que você nunca fez. Então, esse Self 1 e Self 2 representa isso. E legal. Com esse meu exemplo, eu acho que ficou claro aí como a gente pode... Legal pra caramba. Gostou, Anderson? Gostei muito.